Uso dos instrumentos. Então, vamos ver aqui o que vocês têm aqui como instrumentos. Vamos ver. Olha só, instrumentos, o que vocês têm? Os esquadros, nada mais é que é só esses esquadros. Até eu coletei aqui ontem, eu estava vendo aqui esse material e achei interessante o jogo de esquadros aqui, quantos ângulos de inclinação que vocês podem realizar. Então, olha só, uma infinidade de ângulos de 15 em 15 graus é possível estar realizando com esses dois esquadros, o de 60, 30 e 60, ó, 30 e 60, e aqui o de 45 graus. Galera, anteriormente, até hoje acredito que esteja em desuso isso, mas ainda tem em vários departamentos de engenharia, não só engenharia, vários cursos técnicos têm essa parte de leitura, interpretação e desenho técnico. E tem instituições que trabalham como recurso a prancheta. Inclusive, nós temos as pranchetas lá como um recurso didático. Mas o que está em alta hoje é o desenho auxiliado por computador, é em software. Mas antigamente utilizava-se muitas pranchetas. E quais são os componentes aí para fazer os desenhos via prancheta? Nós precisamos da folha, né? Tamanho A1, A2, A3, A4, fita para fixação da folha, uma prancha aqui que seria a mesa, a prancheta propriamente dita, e também a régua T, onde essa régua aqui tem as faces planas, pessoal. Então elas deslizam sobre a mesa. Então aqui você consegue traçar linhas horizontais na folha e com o auxílio aqui dos instrumentos, eles conseguem fazer linhas de diversos tipos de ângulos, que foi conforme mostrado ali no material de vocês. Olha só a infinidade que pode ser utilizado os esquadros como um recurso do traçado. Ó, 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, olha só, de 15 em 15, tem uma infinidade de possibilidades de realizar ângulos de inclinação com o conjunto de esquadros, sendo que um vai ficar fixo e o outro vai ficar móvel. Ó, sempre um fixo e o outro móvel. Tá? Olha só, em utilização com a régua T, ó, percebo que ela desliza sobre essa face, então consigo fazer o que? Traçados na horizontal. E agora apoiando-se também, essa face aqui é plana e o esquadro ele é plano também, é possível fazer traçados verticais e traçados angulares. Então aqui tem um ângulo de 60 graus e aqui um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, dependendo do que o desenhista quer representar na folha, com o auxílio dos esquadros, ele consegue facilitar a vida utilizando esses instrumentos para o traçado. Olha só, aqui a ideia do desenhista segurando a régua T e aqui deslizando o esquadro sobre a régua T. A régua T também ela desliza nessa face. Então, aqui, olha só, arrastando-se o esquadro para a lateral, você consegue fazer traçados de 45 graus com esse tipo de esquadro, 30 graus, que seria esse esquadro aqui, e 90, que seria na vertical. Então, o esquadro deitado nesse sentido, ele vai ter 30 graus. Então, o que é 30 graus, pessoal? Facilita muito a representação de objetos em três dimensões, em forma de perspectiva isométrica. Como que funciona, pessoal, o deslocamento dos esquadros? Ó, sempre um vai ficar de apoio e o outro esquadro vai deslizar sobre a face plana do que está apoiado. Então, esse cara aqui desliza, segura-se com a mão esse esquadro de baixo e esse esquadro aqui desliza onde vai ser realizado o traçado das linhas. Ou vice-versa, mantém o de 45 embaixo fixo e o de 30 a 60 ele desliza sobre essa face plana e depois o projetista, o desenhista, vai traçando, representando as ideias do projeto. Ó, utilização de dois esquadros para fazer segmentos de retas horizontais. Um sempre vai ficar fixo e o outro vai ficar deslizando. Então, conforme vai deslizar, ele vai manter o traçado paralelo. Aqui também está o 45 fixo
E o de 30, que é maior, você consegue fazer uma extensão maior no segmento da reta horizontal. Tá? Aqui traçado de retas perpendiculares, o de 30 embaixo, de 45 em cima, para menores traçados. O de 45 embaixo, de 30 e 60 em cima, para traçados maiores. Então, ele é um esquadro maior. Então, você consegue fazer esse tipo de traçado perpendicular. Traçado de linhas em 45 graus. Então, sempre esse sentido, pessoal. Sempre que vocês têm que tomar em mente é que um esquadro vai ficar fixo e o outro vai deslizar sobre a superfície. Então, esse sempre de baixo vai ficar fixo e esse cara aqui vai ser deslizante e vai ser realizado o traçado. Traçados de 30 graus, que é para a concepção de perspectivas isométricas. Olha só, se tivéssemos na unidade lá, nós teríamos a prancheta. Esse esquadro de 45 graus nós nem utilizaríamos, porque a régua T que tem nas pranchetas já é plana. Então, deslizaria apenas o esquadro de 30 graus. Então, tem que fazer um ângulo de inclinação em outro sentido. Então, vira-se, inverte-se o esquadro para que faça esse novo traçado. Então, 30 graus nesse sentido, vira o esquadro, 30 graus nesse sentido. Traçados de 60 graus, então 45 embaixo e 30 e 60 em cima. Então, nós temos essa possibilidade de traçado com os esquadros. Aqui, linhas inclinadas traçadas com régua T e um esquadro. Então, percebam, 30 graus nesse sentido, 30 graus nesse sentido, 60 graus nesse sentido. Então, 30 graus aqui, esse aqui é um esquadro de 45, 30, 45 e aqui 60 graus. Ó, utilizando apenas a régua T e o papel propriamente dito fixado na prancheta. Aqui, linhas inclinadas traçadas com a régua T e dois esquadros. Então, sempre um fixo e o outro. Aqui em 45 graus, 30 com 45, então nós vamos ter 30 com mais 45 graus do esquadro, nós vamos totalizar um ângulo de inclinação de 75 graus, tanto no sentido direito quanto no sentido esquerdo. E aqui as projeções que serão traçadas com os instrumentos, que vai ser o assunto também da próxima aula. Então, olha só. Vocês conheceram a ideia de fabricação de objetos ou desenho em perspectiva isométrica. E agora nós vamos entrar na parte de projeção ortogonal. Então, como que vai traçar? Aqui marcamos aqui a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Então, três vistas essenciais aqui para o desenho técnico. Aqui, o eixo X. Então, segmento perpendicular, digamos, a régua T, ou até mesmo uma linha traçada na vertical. Então, pode ser com o próprio esquadro, se fosse 30 graus, eu poderia utilizar essa face aqui para fazer um segmento de reta na vertical para desenhar um objeto em três dimensões. Então, olha só como é que nós vamos utilizar, ou utilizaríamos os esquadros de 30 e 60 graus. Aqui, 30 para a fabricação de perspectivas isométricas. Olha só, se eu deslizar esse esquadro aqui, ou erguer um pouco a régua T, todas as linhas elas vão ficar perpendiculares ou paralelas aos eixos isométricos. Então, que pena que nós não estamos utilizando as pranchetas lá na unidade, pessoal. É um pouquinho complicado essa parte inicial do desenho, mas com os esquadros vão ver que facilita muito. De repente, com certeza, nós vamos ter que fazer uma atividade que vai contemplar todas as áreas de conhecimento que vocês estão tendo agora. Se nós não fiquem preocupados quanto a isso aí. Quando retornar, nós vamos achar um momento oportuno para nós trabalharmos um pouco, tanto da parte de metrologia, a parte de instalação elétrica, vocês vão ver, com certeza vão mexer na prática. E desenho também. Desenho talvez que, como vocês já vão ter no módulo seguinte, o desenho auxiliado por computador, acredito que a ideia aqui de interpretação de projeções, de perspectivas, vocês já vão ter conhecimento. Então não vai ser necessário nós pegar, manipular as pranchetas. Vamos direto para o software, para o computador.
Ó, invertendo-se o esquadro, faz o traçado aqui do segmento de reta paralelo ao eixo X e arraste esse esquadro para a direita e vai ter essa face que vai ser fechado aqui, desenhando o objeto. Aqui inverteu, mas não inverteu só para aumentar aqui a altura. Mas não poderia utilizar essa mesma face para fazer esse traçado aqui, pessoal. Beleza, jovens? Então, vimos aqui a utilização dos instrumentos. Então, trabalhamos aqui dessa forma, mas percebo que no livro de vocês só tem um conteúdo muito curto. Aqui só tem aqui um breve descritivo e aqui os esquadros, as possibilidades de utilização. Beleza? Aqui, ó, fique alerta. Então, os instrumentos devem estar limpos em condições para uso. Então, para isso, antes de iniciar o trabalho, limpe os instrumentos e o mesmo deve ser feito ao final do trabalho para evitar o acúmulo do grafite. Então, sempre passar um pano com álcool para fazer essa limpeza desses instrumentos. Beleza? Olha só as linhas aqui que vocês viram lá no início da aula, pessoal. Contínua e longa para esse contorno visível, contínua estreita para linhas de cotas, auxiliares, achuras, entre outros. A, a contínua estreita, mão livre, então para limites de ruptura. E a tracejada estreita, contornos não visíveis e arestas não visíveis. Traço e ponto para linhas de centro e simetria. E larga nas extremidades, traço e ponto, mudança de direção para planos de corte. As mais usuais, pessoal, seriam essa aqui, ó, contínua larga, contínua estreita, linha tracejada, traço e ponto e essa linha para plano de corte. Larga nas extremidades, traço e ponto e larga nas mudanças de direções. Essas aqui dificilmente nós vamos utilizar, mas essas uma, duas, três, quatro, cinco tipos de linhas nós vamos utilizar bastante. Beleza, jovens? Vamos. Ó, a caligrafia técnica também está aqui no livro de vocês. Eu já expliquei ali como é que funciona ali um terço de pauta, um terço para cima, onde 2 terços é para letra minúscula e mais um terço para comportar a extensão aqui do D, do L, do P e do Q. Os formatos nós já visualizamos também, então hoje você já tem conhecimento dos tipos de formatos, como que é derivado o formato do papel. Agora nós vamos entrar na perspectiva, nós já trabalhamos, projeções ortogonais. Então esse aqui vai ser o conteúdo de agora.